Eu era péssimo no jogo esconde-esconde na infância. Péssimo, porque eu me escondia tão bem, que ninguém me encontrava. E os amigos desistiam de me procurar. Ficava eu mofando no meu esconderijo, respirando baixinho, não fazendo nenhum som. E todo mundo já estava lá em casa, jantando, quase dormindo. Qual o seu esconderijo favorito? As palavras, máquina. Hoje eu me escondo nas palavras, mas faço questão de tossir, soltar um grito. Oh! Porque o que eu mais quero é ser encontrado e festejar minha derrota. Bem-vindo à máquina! Eu leio todos os jornais de manhã, todos. Adoro notícias. Sou viciado em notícias. Mas o que eu mais gosto, é a fofoca. Quando um amigo me liga e me telefona para dizer que aconteceu alguma coisa e perguntar se eu estou acompanhando. Mesmo se eu estou acompanhando, eu digo não, só para receber a notícia com o calor do afeto. Isso que é importante. A notícia e a fofoca são irmãs. Quando as duas se encontram, temos o combustível perfeito para o pensamento. Não ficar no mesmo lugar. Sentir que estamos participando da história. Movimentando a história. Movimentando a alavanca da história. Ah, que é isso, cara? A máquina, Fred Melo Paiva. Não é o Atlético Mineiro, mas é uma máquina. É, eu tô percebendo, cara. Fred, natural de Belo Horizonte, 17 anos em São Paulo, perdeu o sotaque nunca. O coração não perde sotaque. Não perde sotaque. Trabalhou na Trip, estado de Minas, trabalha com a coluna no estado de Minas, trabalhou no estado de São Paulo. Jornalista mais que conhecido, experiente, mas sempre novo. Legal, boa. Não ficou velho, não vai ficar velho. Fez um pacto com o demônio. O demônio se chama Ronaldinho Gaúcho. Está mantendo ele com entusiasmo, febril, juvenil. É isso. Ele encarna uma série O Infiltrado, em que ele se mete em diferentes profissões e cenários para saber como é a vida do outro. Exatamente. Frete, bem-vindo aqui. Muito obrigado, Fabrício. Está lançando esse livro obrigado, aqui, olha. Cara. É o livro mais ufanista do futebol brasileiro. Atleticano vai ao paraíso, e é verdade. Desde 71, sem um título de tanta expressão. De tanta expressão, porque agora conseguiu o maior título, que é a Libertadores, e correndo para o Mundial. É, a gente tava dando uma chavecada na vizinha e chegou a Isis Valverde, sabe? É tipo Sim. Isso. E todo mundo tá pensando comendo ela numa agora. Copinha do Brasil, chega uma Libertadores, entendeu? É isso aí, cara. E é muito bonito porque teve toda aquela trajetória do sofrimento, né? Eu acho do martírio, de passar tanto tempo sem um caneco, vendo o Cruzeiro, o rival, com aquela soberba, arrebatando tudo pelo caminho. Exatamente. E conseguindo o título que o Cruzeiro sente falta. O Cruzeiro tem, né? Mas sente falta. Libertadores. Mas nunca conseguiu o Mundial. Mas nunca conseguiu o Mundial, que conseguiremos, né? Essa é a diferença. É só isso, cara. E vamos vingar ainda o Cruzeiro, que perdeu um Mundial pro Bayern, né? Então, vingaremos o Cruzeiro, honraremos o nome de Minas, a história finalmente. perfeita do Atlético Mineiro está sendo escrita agora. Ganhando esse Mundial é como se fosse um tapa de luva... na rivalidade aí de a Minas. redenção eterna, sabe? Porque é isso, né, cara? Essa Libertadores, ela teve esse sentido, né? Redentor. Torcedor do Atlético, abre o olho, partiu, Gimenez bateu pra fora! Bateu na trave! O Atlético é campeão da Libertadores 2013. Clube Atlético Mineiro, um galo forte vingador. Foi firme,
Alavanca, vamos começar isso aqui. Traz de novo. São temas agora, são temas. Cantada. Qual que foi a tua melhor cantada? Pô, cara, eu não sei, a melhor cantada que eu dei, eu sou muito tímido, cara. Acho que a minha Qual a melhor cantada que você recebeu? Acho que a minha melhor cantada, eu acho que sempre foi minha própria timidez, entendeu? Timidez é uma coisa interessante, né? Torna as pessoas talvez supostamente mais interessantes, né? Porque são mais tão tímido, mineiro, sabe? É uma pessoa incrivelmente discreta e, né? Tu fala que tu é tímido, tu é bem expansivo na frente da câmera. E tu criou alguma estratégia? Como foi com o Infiltrado? Sendo tímido, ter que se expor e ganhar visibilidade. A tua série Infiltrado é justamente uma baita expressão, porque tem humor, tem jornalismo. Mas eu acho que tem uma coisa no Infiltrado, quer dizer, no Infiltrado eu sou um cara de pau e isso é um paradoxo para o tímido. Mas na verdade a minha cara de pau é a capacidade que eu tenho de entrar, de perguntar, de participar ativamente daquela ação que está acontecendo ali. Mas isso, acho que isso não é um traço psicológico, é o modo que eu tenho de exercer o meu ofício ali, de jornalista. Quer dizer, eu preciso entrar, eu preciso fazer uma pergunta, eu preciso ser cara de pau. Isso eu sempre fui na minha profissão. Agora, o aspecto da timidez, eu sou muito favorecido, porque eu não tenho que olhar direto para a câmera, eles estão me flagrando na minha apuração. E no fundo... É como se fosse uma câmera oculta. Cabe muito, é como se fosse uma câmera oculta, eu estou ali, eles estão flagrando a minha apuração do que está acontecendo. Então tu reage como se tu estivesse no teu dia a dia, tu tem essa curiosidade natural. Se presta bem o tímido naquela circunstância ali, porque eu sou uma espécie de, eu acho que o Nirlando Beirão, jornalista escreveu na Carta Capital sobre o programa, e ele falou, é o típico mineiro bobo. Perfeito, cara. Entendeu? Porque a timidez, ela se mistura com essa mineiridade que a gente tem, então eu fico um pouco assim, Mr. Bean, né? Menos exagero, mas eu sou aquilo, um pouco aquele cara meio desconfortável, meio entendendo desajustado. Lentamente isso faz com que tu, até o espectador, entenda melhor o que está acontecendo. Exatamente. Eu sou o Fred. Minha profissão de jornalista me leva a situações inusitadas e pessoas diferentes. Mas eu já fui punk, e um ex-punk não abre mão do seu jeito de pensar. Eu poderia ser um repórter convencional, mas eu decidi experimentar um outro ponto de vista. Nessa série, eu sou o Infiltrado. Eu vou te contar de um episódio que ainda não foi ao ar. Certo. Eu estava investigando o universo da indústria pornô. E para isso eu me propunha me transformar num ator pornô. Meu Deus. Então eu vou a um set de filmagem e eu entrevisto um casal, só que eu escolho fazer a entrevista do casal enquanto eles estão na prática do ofício deles. Então eu sento assim na cabeceira da cama e eles estão ali, entendeu? A cama está um pouco assim, né? E está fechada em mim, porque não estamos vendo nada do que está acontecendo ali, obviamente. E eu faço perguntas como, sabe, ela está ali naquele momento, e eu chego perto dela e falo, mas isso é de verdade? Esse seu gemido é verdadeiro? Isso aqui que você está sentindo, isso aí está rolando de verdade? Então eu faço assim uma investigação como se eu estivesse assim numa mesa de um laboratório, só que eu estou ali na cabeceira da cama, sabe? Tímido. E é de verdade? Ela disse que é de verdade? Ela disse que é mais ou menos de verdade. Tá rolando, tô sentindo. Mas você teve que tirar a roupa e participar de alguma cena? Não chegou a esse extremo, né? Eu chego a participar de uma cena, porque o meu objetivo, eu concluo o objetivo. Eu viro um ator pornô. O que é a máquina? Só isso. Agora cedo para ir trabalhar e o relógio de volta ali observar. No nariz pode filhos
que Garotos do Subúrbio é tão importante para ti? Porque o punk rock é importante para mim. Eu tive uma adolescência, uma juventude muito punk, muito influenciado pelo punk rock, com comedimento. Assim, nunca tive cabelo moicano, mas isso foi muito formador foi muito formador de tudo a minha vida. E principalmente da maneira como eu trabalho, cara. A ironia faz parte do meu jeito de escrever, do meu jeito de fazer o Infiltrado, do meu jeito de fazer as colunas do Atlético. Mas a ironia também tem um veneno. Se tu é irônico e o outro não entende, parece que tu que é o burro. Ah, verdade, verdade. E muitas vezes é um caminho difícil, né? Porque às vezes você também passa por uma pessoa abusada, por uma pessoa que está de repente tirando um sarro com alguém, está falando, mas né? Porque ela tem sempre essa mão dupla, né? Ela é uma crítica, mas ela tá me dando risada. Tu sofre com bullying, Fred, porque sendo ingênuo, tu tá desarmado. Tu sofre com bullying? Ainda tem alguma coisa, assim, alguma ofensa que te machuca? E assim, algo que tu tem que guardar pra ti, de repente... Eu não tenho uma ofensa que me machuque. Eu brigo muito por uma coisa, por uma tese de que a ofensa é o mal do mundo, cara. Sabe, todo mundo se ofende, cara, não é? O gay se ofende porque o hétero se ofende porque o gay alguma coisa. Todo mundo se ofende, né? Então, se a gente não se ofendesse, estava tudo resolvido, a gente ia conviver naturalmente, as pessoas se ofendem, né? Então eu não me ofendo, cara, não me ofendo, não tem nada assim que me ofenda. Se eu sofro bullying, no programa eu me coloco em diversas situações em que eu sou... sofreu bullying ali com a história do Salsicha. Esse tipo de coisa, mas assim, são essas coisas... Eu também é parecido com o Salsicha. Eu nem sou mais com o Roberto Carlos, né? Mas eu em todo o programa, de certa maneira, eu sofro um pouco esse bullying. Mas eu não me ofendo e não me incomodo, porque, poxa, os momentos em que eu sofro um bullying são os melhores para o programa, é um barato. Porque é aquela hora que Tu passa a pertencer ao mundo mesmo a partir do bullying. Eu brigo, desde a escolha do tema do programa, eu busco o programa que tem conflito comigo. Então, para que eu esteja desconfortável. Se eu estiver confortável, por isso eu não fiz punk, eu não fiz torcida organizada. Mas se tu tivesse, por exemplo, eu me sinto muito confortável nesses ambientes. Se tu tivesse que ser um torcedor do Cruzeiro, tu aguentaria? Não, porque isso é morto. Eu não posso. Como é? Não, porque eles me odeiam, cara. Isso eu não posso, não tem como eu fazer. Tá, mas esquece isso. Mas se tu fizesse, tu aguentaria? Ótimo. Seria um ótimo episódio. Porque o episódio, como na dramaturgia, né? Ele é bom azul? Quando eu tenho conflito. Nunca. Nunca. Mas tem que aguentar. Vestiu, mas faz parte do programa. No programa eu vou até onde eu posso. Eu não sou até onde até onde tu pode, tu não ia vestir então a minha condição física ou moral permite. Eu não preciso concluir um objetivo. Eu por exemplo, para investigar os evangélicos, eu me propus abrir uma igreja. Eu não abro a igreja. Eu não chego no final. Eu desisto antes. O Cruzeiro, eu jamais vestiria uma camisa de Cruzeiro. Não tem condição de fazer isso. Moral. Então MMA pra você não é só porrada, então? Não, o MMA não é só porrada, o MMA é uma filosofia de vida. O MMA, além de ser uma filosofia de vida, é uma grande arte. Eu tinha minhas dúvidas se uma coisa tão violenta podia ser considerada arte. Aí, gente, quero apresentar pra vocês o novo soldado, Fred. Mas tem sempre aqui, ó. Sempre aqui a gente batiza um. Eu acho que ele é todinho o Salsicha do Scooby-Doo. Mesmo a revelia, onde quer que eu me infiltrasse, surgia esse apelido. Isso ia acabar pegando. Salsicha. Vamos puxar a alavanca juntos? Vamos embora. Já! Trás! Nada. Nada? Nada. Vou ficar calado.
Ausência, o que te traz ausência? O que provoca saudade? Ausência, saudade. Tem saudade de alguma coisa, de algum tempo da tua vida? Tenho. Eu tenho saudade, tenho saudade da minha... Eu tenho saudade de Belo Horizonte. Eu estou há 17 anos aqui, tenho saudade de Belo Horizonte e sei lá, é uma saudade de um lugar que não tem mais. Não existe mais. Não existe mais a minha cidade. Eu fico escandalizado como as coisas mudam, cara. No Brasil, a minha... O que é a tua cidade? Me conta como é a tua cidade. Passei a minha infância toda num bairro que era Serra e a cidade acabava na minha rua. Ali para cima era a Rua do Ouro e ali para cima era um clube dos caçadores. As pessoas caçavam e caçavam alces, não sei o que deveria existir ali. Caçavam e aí depois vinham as montanhas poxa, eu não assisti televisão, cara. Sabe aquele negócio da nossa geração, assim, Vila César? Eu não vi, cara. A gente tinha polícia e ladrão na minha rua, que tinha 40 meninas, um negócio maravilhoso, um negócio incrível. E hoje isso, é o centro da cidade. Você entendeu? Isso tem 30 anos. E assim, a cidade engoliu aquilo lá, é um pandemônio, esse lugar. Isso aí são coisas que me... E como tudo. Acho que os meus ícones de coisa, o Mineirão, sabe, cara? Quando eu estava ali vendo a final, quando foi para os pênaltis, eu não tive coragem de ver, então eu sentei na arquibancada, eu fiquei olhando aquele concreto armado, olhando aquele negócio, assim, olhava e falava, cara, eu passei a vida aqui. Passei a vida, minha infância, minha coisa. Só que aquele lugar não era mais aquele lugar, né, meu? Não é, acabou. O Maracanã não é o Maracanã. Acabou. Não são mais aquelas pessoas. Não tem aquela profundidade, é tudo no mesmo não tem, patamar. Tudo, sabe? Então a minha velha Belo Horizonte é uma coisa que me dá saudade. E aí, máquina? O que você comeu de noite? Máquina, você me jogou na praça, é o mesmo que me jogar na infância. Eu me lembro do dia mais triste da minha vida. Qual o seu? O dia que você quer apagar da sua vida? Tem algum dia da sua vida que você gostaria de esquecer? Não. Como que não? Eu tenho vários, como tu não tem? Não, até então eu só tenho sido feliz em todos os meus dias. Todos? Todos. Deve ter tido algumas vezes. Tu lembra de algum? Na verdade, acho que tem vários que eu esqueci mesmo, sem querer. Como eu já tive muitos abacaxis na vida, eu tenho uma facilidade de esquecer. Eu procuro superar as coisas ruins pensando nas coisas boas e fazendo coisas boas. Então tu usa de uma espécie de contra-ataque das lembranças boas. Justamente. Que dia que você gostaria de apagar da sua vida? Quando nós perdemos algum ente querido. Fora disso, todos são válidos. Teve algum falecimento que te machucou? Meu marido. Que dia foi? Há 2 anos atrás. Deixa eu pensar. Não tem um dia negro da história do teu time? Pô, tem, mas acho que isso faz parte, né? Acho que faz parte do futebol. Dia ruim, dia bom. Continuo sendo Corinthians de qualquer jeito. Putz. Acho que é a primeira vez que eu encontrei uma menina e que eu consegui... Transar? Exatamente, eu não consegui, na verdade. Consegui, mas não consegui, entendeu? Consegui a mulher, mas não consegui até o fim. Esse dia foi bem ruim. Ruim mesmo, mas tipo, broxou? O que broxa? Não sei. Ficar mole. É, mais ou menos assim, mas depois deu tudo certo, né? Depois tudo certo. Máquina, você viu que as pessoas tentam esquecer as tristezas e nem lembrar de uma data que foi marcante na dor. Você podia me liberar para eu esquecer os dias que eu estou preso, porque ser prisioneiro não é bom, né, máquina? Não é, não. Qual foi o dia que tu quer esquecer na tua vida? Ou esqueceu já? Eu acho que tem a morte de uma das minhas avós, é uma coisa assim, foi quando eu descobri a morte, é uma coisa muito marcante, cara. Assim. Tu foi no velório?
Fui, ela era de Araxá, então o velório era em casa, né? Assim, no interior, era um velório em casa. E Araxá, conheço Araxá. aquilo foi uma coisa muito forte, assim. Isso tem para mim uma coisa muito forte. Foi um dia, ela morava em Belo Horizonte, então a gente foi seguindo o carro numa viagem noturna. Então isso é uma bela cena. Até Araxá. Até Araxá, uma viagem durante a noite, seguindo o carro onde estava o caixão. Eu viajei no banco da frente, sentado no colo do meu pai, né? Na época que... Não tinha preocupação com cinto? Não tinha cinto, também ninguém morria disso, né? Engraçado, né? O mundo foi, né? Mas então isso é uma coisa muito marcante para mim e eu nem sabia que era tão marcante, cara. Assim, outro dia eu fui fazer uma matéria para a VIP, para a revista, e eu fui no encontro de Tantra, achando que fosse receber várias massagens, então fui todo empolgado, né, pro encontro de Tantra. E cheguei lá, era só meditação, cara. Então eu passei um final de semana respirando, né, esperando que a massagem fosse o passo seguinte, mas não aconteceu nunca. E numa dessas meditações, nunca tinha feito isso, cara, me veio essa noite, cara. Me veio essa noite na cabeça, eu tive Porra, eu chorei pra caramba, cara. Tipo um ataque de choro, assim, sabe? Chorei, que negócio, sabe? Impressionante. Porque foi o maior velório da tua vida. É isso. Tu teve que pegar quantos quilômetros de velório? 400 quilômetros, ou 380 quilômetros. 380 quilômetros de velório. E depois chegar na casa que eu passava todas as minhas férias, ela era um velório e minha avó estava ali, entendeu? E ficou uma casa triste, né? Ficou uma casa triste, para sempre eu voltava lá, a sala onde teve velório, para mim era um problema, né? Eu tive isso. Vamos puxar a alavanca? Vamos lá. Conversa! Quem te mais encantou numa conversa que tu não conseguiu falar? Que eu não consegui falar foi o Jô Soares. Jô Soares. Mas aí ele não te encantou, né? Ele te irritou. Não, acho que ele é uma... Você acha ele chato? Não, eu acho que não, ele é uma pessoa, ele tem o seu encanto, ele é uma pessoa encantadora, é legal estar sentado no sofá do Jô. Mas eu não tive pouca chance de falar, mas isso é só... Mas tu se sentiu frustrado? Só um comentário. Um pouco frustrado. Eu gosto, né? É bom quando a gente consegue explicar, né? Inclusive, assim, o motivo pelo qual você está naquele lugar. É legal, né? Isso é para ver que você acha que ele é parecido com você. Não é parecido? Muito. Eu fiquei até espantado. Qual dos dois será o Roberto? Aí tentaram... O problema é que eu não quis tirar minha barba no programa... Por que isso você não quis tirar? Porque eu comecei a encontrar outros sósias e achava eles assim muito fora da realidade. Barba, você tem uma... É a minha âncora na realidade. A barba? A Bárbara, minha... Falei, não posso tirar a barba. Mas ela é muito rala, desculpa. Mas... Ela é ralinha mesmo. Se você for numa ventania, sai tudo isso. Não precisa nem raspar. Está crescendo ainda. Qual é o seu próximo projeto? A gente vai... History? O History tem uma coisa, tem comercial demais, chamada de programa demais. Fazer uma queixa que é muita coisa. Pô, e aquelas chamadas do Brasil, assim, nós sabemos que agora vamos encontrar tudo aquilo que... E a boca continua a qualquer coisa. Mas fala, você agora vai fazer o quê? Nos outros países assim. Mas acho que tem pessoas muito interessantes que a fala é muito interessante, né? Assim, pessoas muito sedutoras na conversa, né? Então, na minha vida profissional eu tive umas pessoas que eu encontrei e falava, gente, é por isso que essa pessoa chegou onde ela chegou, ela acredita tanto no que ela está dizendo. E aí essa pessoa ela tem ela traz aquela paixão, né? Aquela defesa de tese que ele realmente acredita, né? Viu, máquina? Tu tem fé em mim? Tem ou não tem? Palavra, se me desafias, aceito o combate. Carlos Drummond de Andrade, essa luta aqui não é vã com as palavras.
A palavra na tua vida, tu usa a palavra em vão ou não? Eu tento não usar. Porque tu é Às um vezes cara, a gente tu é um cara do texto. Tu é um cara do compromisso com o texto. Eu tenho... Então, a palavra em vão é uma coisa que eu aprendi na Playboy com Humberto Werneck. Humberto Werneck era um dos melhores cronistas. Um fenômeno, né? Humberto Werneck foi um dos responsáveis por me trazer aqui para São Paulo. Ele era o redator-chefe quando eu cheguei na Playboy. E tinha uma coisa que ele dizia, que muitos jornalistas dizem, que quanto mais você corta o seu texto, melhor ele fica. Embora a gente pense que é o contrário. Então o jornalista se frustra, né? Você chega lá com o material, o cara fala, não vai caber isso aí. Corta metade, né? E ele tinha essa coisa, falando, nunca na minha vida, alguma coisa que eu tenha cortado, alguma palavra que eu tenha cortado, tenha feito a minha matéria ficar pior. O que é, máquina? Não tá confortável? Tá fora do lugar? Acabou. A máquina vai se desligar. E agora? Contagem regressiva. É um ano novo, toda semana. Recado final. O que eu faço? Recado final de ano novo. O que eu faço? Eu desejo alguma coisa? Sim. Desejo Mundial de Marrocos. É tudo que eu desejo na vida. É ser campeão do mundo, cara. Só isso. Boa sorte!